Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui sobre Design Patterns. Meu nome é Wesley Williams e hoje eu quero falar sobre um pattern aqui que é super queridinho, que ele é muito útil e diversas vezes provavelmente você já se deparou com ele, mas talvez não percebeu. E uma dica aqui também, se você não manja muito sobre Design Patterns, não sabe o que isso significa e quer saber mais sobre o assunto, eu recomendo que você veja o vídeo que eu gravei falando sobre Design Patterns, sobre a introdução nesse mundo aí dos patterns. Antes de eu começar aqui falando sobre o Design Pattern Adapter, eu gostaria muito que você me seguisse lá no Instagram, é @devfullcycle, e também no meu canal do YouTube, que é youtube.com/fullcycle. Vai lá e se inscreve, clica ali no se inscrever, ativa o sininho das notificações. E por último, eu tenho um grupo exclusivo no Telegram, onde diariamente eu dou super dicas, falo de conteúdos exclusivos ou de estudos que eu tô fazendo, tudo sobre o mundo do desenvolvimento. Então não esquece, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder acessar esse grupo aí, é muito top. Galera, seguinte, vamos lá ao assunto de hoje aqui, que é falar sobre o Pattern Adapter, legal? Esse Design Pattern, esse pattern aqui, ele é muito utilizado, principalmente quando você quer utilizar, vamos dizer assim, uma classe, mas essa classe aqui, ela não se dá bem com a classe que está querendo chamar ela, ou seja, ela não implementa a interface da outra camarada, e daí a gente tem que colocar um carinha no meio. Vamos lá, vamos devagar que eu vou conseguir te explicar isso direitinho e também eu vou te dar um exemplo prático da implementação desse pattern, legal? Então vamos lá. Seguinte, imagina que você tem uma tomada, legal? E você precisa fazer o seu eletrodoméstico, por exemplo, se encaixar nessa tomada, mas ele não consegue. O que você faz no final das contas? Você coloca um camarada no meio, que é um adaptador, para ele conseguir se enquadrar. É exatamente isso que acontece no mundo do desenvolvimento, quando você tem uma classe e você quer utilizar uma outra classe, mas elas não se conversam, elas não implementam ali a mesma interface, então a coisa fica um pouco mais difícil. Então nesse caso aqui você vai precisar de uma classe que é um adaptador. Legal? Essa que é a ideia. O Design Pattern, né? O Pattern Adapter, ele faz parte ali do GOF, do Gang of Four. Se você não sabe ainda o que é Gang of Four, vai no meu vídeo falando sobre a introdução de Design Patterns, que eu explico direitinho lá. E ele é um Design Pattern, né? É um padrão de projeto estrutural. No GOF, lembra, a gente tem os padrões criacionais, estruturais e comportamentais. Nesse nosso caso aqui, ele é um estrutural. Bacana? Vamos lá, qual que é a motivação principal aí desse pattern? A motivação é o seguinte, ele consegue converter a interface de uma classe em outra que é esperada pelo cliente, ou seja, esse cliente precisa ter acesso a uma classe e ele consegue converter, colocar ali no meio, uma classe no meio, tá? Para que você consiga utilizá-la. Ele consegue permitir que as classes que não possuem uma interface em comum trabalhem de forma conjunta. Ou seja, eu tenho duas classes, elas têm interfaces diferentes, elas precisam trabalhar em conjunto. Como que eu resolvo essa história? Coloco ali no meio da brincadeira um adaptador. E ela também deixa a possibilidade de futuras implementações para o cliente, provendo uma interface pública para seus adaptadores. O que isso significa, galera? Muitas vezes a gente quer criar um adaptador, vamos dizer ali, universal. Isso significa que todas as classes que você criar, né, elas podem se enquadrar nesse adaptador universal e ser utilizado pelas classes que estão querendo utilizá-las, né, trabalhar com elas. Então vamos imaginar assim, olha que interessante. Imagina que você tem diversos bancos de dados, você tem ali o Oracle, MySQL, etc. Você tem essas classes aí.
em comum, tá? E essas classes, elas vão implementar uma classe principal desse adaptador. O que isso significa? Que futuramente você vai poder adicionar quantas implementações de bancos de dados diferentes que você quiser, que não vai ter problema, porque todas essas classes vão falar com o adaptador principal. E o seu cliente, né, a sua classe que vai utilizar esses camaradas, só chama o adaptador. Então essa é uma grande sacada quando você vai trabalhar com o adapter. Legal? Deixa eu te passar alguns conceitos básicos antes que a gente vá para uma parada mais visual aqui e depois em seguida a gente vai colocar a mão no código, tá bom? Seguinte, alguns conceitos básicos. Eu tenho um camarada que eu já falei aqui, né, diversas vezes sobre o cliente, que é o client. O que esse client faz no final das coisas? É o camarada que vai utilizar a classe que está querendo, certo? Então, vamos imaginar que eu tenho uma classe e essa classe vai instanciar uma classe de banco de dados para ela poder utilizar e fazer a conexão ou algo desse tipo. Essa classe é o cliente. A gente tem um outro camarada nesse meio da história que é chamado de target. Target em inglês é alvo, ou seja, qual é a classe, ok, que ela tem que implementar, ou seja, qual é a interface que ele vai ter que implementar para conseguir falar com essa classe aqui, cliente, que vai utilizar. Então, basicamente, nesse caso, o nosso target é a interface que o nosso cliente muitas vezes tem que implementar para poder fazer a sua utilização. A gente tem um outro camarada também que é o adapter. O que o adapter vai fazer? O adapter, ele vai implementar essa interface, que é o target, nesse nosso caso, para poder fazer com que o cliente consiga chamar os métodos, né, do adaptador para ele conseguir fazer a utilização. Ou seja, o cliente, ele quer implementar o target porque ele quer saber os métodos que esse target utiliza, tá? Então o que ele faz? O nosso adapter, ele também implementa ali, vamos dizer, o nosso target, e aí o que vai acontecer no final das coisas? O nosso target vai poder falar, né? O nosso adapter vai poder falar diretamente com o cliente. E para finalizar, a gente tem um camarada que é chamado de Adapt. O Adapt realmente a classe que não está conversando com o cliente, ou seja, é aquela classe que você quer utilizar, mas ela não implementa a interface, ela não faz parte ali do meio da história, e esse Adapt é o camarada que vai conversar com o seu adapter. Não fique muito preocupado com esses nomes por enquanto, tá? Porque eu quero te mostrar de uma forma mais geral como é que tudo isso funciona. Vamos lá. Então eu tenho o meu cliente, esse meu cliente ali, ele vai querer, né, implementar essa minha interface, porque ele vai saber naquele momento que ele vai poder utilizar o método insert, update e delete. Mas o que acontece? A gente tem uma classe super top, legal? Que ela é uma classe de implementação do banco de dados MySQL, por exemplo. Ela é uma classe fantástica, tem os melhores recursos do mundo. Mas o que acontece? O método dessa minha classe de MySQL Commands chama insert MySQL, update MySQL, delete MySQL. Ou seja, o meu cliente que está implementando a minha interface não vai conseguir falar com minha classe MySQL Commands, porque os métodos ali no meio da história são diferentes. Realmente, eles são diferentes. Num lugar chama insert, no outro lugar chama insert MySQL. Ou seja, o meu cliente, ele não vai conseguir chamar aquela classe diretamente porque ela não implementa a mesma interface. E aí, no meio da nossa história, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um adapter. Olha só o que o adapter vai fazer. Ele vai implementar essa mesma interface, ou seja, ela vai pegar essa interface e vai implementar. Então significa que a partir de agora, o meu MySQL Adapter vai implementar os métodos insert, update e delete. Legal? Mas o mais interessante de tudo é que esse adapter, quando alguém chamar, por exemplo, o método insert, o adapter vai lá para mim e chama o insert MySQL. Quando alguém ali chamar o update, o meu adapter vai lá
e chama o update MySQL e assim por diante. Ou seja, o adaptador ele faz a conversão praticamente da chamada da interface que ele está implementando, ok? Para o método principal ali do adapt, ou seja, que é daquela classe que não está conseguindo falar ali com a gente. Beleza? Então essa que é a ideia principal que eu queria trazer aqui para vocês sobre esse pattern, legal? Agora o que eu quero fazer, porque eu não quero ficar muito na teoria dessa vez, porque eu acho que mostrar na prática essa parada vai te trazer mais ideias, inclusive de como que você pode trabalhar. Então olha o que eu vou fazer, eu vou mostrar uma situação simples para você, ok? Corriqueira, vamos dizer assim, do dia a dia, e a gente vai ver como que a gente consegue colocar esse design pattern aí no meio, beleza? Então, bora lá. Bom, galera, seguinte então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou desenvolver um programinha super simples em PHP, ok? Mas se você vem de Java, C Sharp ou qualquer linguagem com orientação a objetos, você vai entender isso, ok? Então esquece da linguagem de programação por um momento. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui uma interface chamada de DB Adapter, legal? Essa minha interface aqui, ela vai ter os meus 3 métodos que eu falei antes, legal? Ela vai ter o meu método public function insert, vai ter o método update e vai ter o meu método delete, legal? Então eu tenho essa minha interface aqui, toda linda, toda maravilhosa, toda certinha. E aí o que vai acontecer nesse meu caso? Eu vou criar aqui uma classe, tá? Chamada de Oracle Commands. Oracle Commands. Legal? E nesse Oracle Commands, o que ele vai fazer? Ele vai implementar normal essa minha interface aqui, essa minha interface DB Adapter. Então eu sei que eu vou ter esses 3 métodos aqui bonitões para mim. Então eu vou fazer o seguinte, ó, echo insert from Oracle. Legal? Aqui eu vou dar um update from Oracle. E aqui eu vou dar um delete from Oracle. Legal? Então maravilha aqui para mim. E eu vou criar agora aqui um arquivo chamado client.php aqui para mim. E vamos imaginar que esse client aqui, ele vai chamar aqui para mim o Oracle Commands. Então o que vai significar nesse momento? Que eu posso simplesmente falar assim, ó, Oracle é igual a new Oracle Commands. E aí eu posso falar Oracle insert. Beleza? Maravilha! Até então tudo ok, como qualquer programa normal, tá? Então eu tenho aqui a minha classe, tá implementando a interface, o meu cliente está chamando e eu consigo rodar o insert porque o meu cliente sabe que esse insert vai rolar aqui para mim. Ou mesmo esse meu cliente pode ser uma classe, tá? Que implementa essa interface. Tá? Então esse que é o grande ponto aqui dessa minha história. Esse meu cliente ele pode implementar essa minha interface eventualmente. Mas o grande ponto agora aqui é que eu tenho uma outra classe aqui chamada de MySQL Commands. Legal? Tem essa classe aqui MySQL Commands, mas ela não implementa essa interface. Então nesse meu caso aqui eu tenho um método chamado public function insert MySQL. Legal? Public function insert MySQL, onde eu vou dar aqui, ó, echo insert from MySQL. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter um outro método chamado update MySQL. E aqui vai ser update. E eu tenho um outro método chamado aqui delete MySQL, que é esse camarada aqui. Legal? Agora, qual que é o problema? Esses métodos aqui, eles são diferentes dessa interface aqui, dos métodos chamados nessa interface. Então, o que vai acontecer? Quando eu colocar aqui MySQL é igual a new MySQL Commands, e eu colocar MySQL insert, não vai existir esse meu comando. E é isso que é o grande problema.
Como que eu faço para eu utilizar essa classe aqui, tá? Sem quebrar essa interface. Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, class client implements DB adapter, legal? Essa aqui é o meu grande ponto, legal? Como que eu faço para eu conseguir chamar esse camarada aqui e dar o meu insert, tá? Então aqui eu vou ter esse meu problema. Então como que eu consigo resolver essa história? Eu vou criar um adapter. Olha só o que o meu adapter vai fazer. Eu vou chamar esse camarada de MySQL adapter, legal? E esse meu MySQL adapter, ele vai implementar aquela minha DB interface, legal? E aqui eu vou colocar um método, um atributo chamado de MySQL. Atributo chamado MySQL, por exemplo, legal? E aqui eu vou colocar aqui um construtor. Public function construct aqui para mim. E aqui o que eu vou fazer nesse meu camarada? Eu vou colocar aqui, ó, MySQL commands para o meu MySQL, legal? E aqui eu vou falar que this MySQL é igual a MySQL. E aqui no meu insert, porque eu implemento essa interface, eu vou fazer assim, ó, this MySQL insert MySQL. Aqui no update, this MySQL update MySQL. E aqui no delete this MySQL, delete MySQL. Perceba que o meu adaptador, ele só está fazendo a conversão aqui no momento. E olha só que interessante agora. Aqui no meu client, ao invés de eu chamar o MySQL commands direto, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o MySQL adapter e dentro do meu MySQL adapter eu vou chamar meu MySQL commands. E agora eu não vou ter problema algum. Eu posso dar o meu insert aqui e que tudo vai funcionar, porque o meu MySQL adapter tem esses métodos e ele está fazendo a conversão para esse meu MySQL commands. E dessa forma a gente tem essa resolução. Realmente a gente consegue trabalhar com classes que a gente não poderia antes, simplesmente pelo fato de que você tem um adaptador no meio fazendo a grande sacada aqui. O mais interessante aí no final das contas é que em algum momento dessa parada você pode criar um somente adapter ou somente DB adapter que implementa uma interface. E aí toda vez que você quiser adicionar novos formatos de conexão, por exemplo, com banco de dados, você faz com que essas classes implementem essa interface do adapter. E aí você vai ter simplesmente milhares de tipos ali de formatos de conexão, né? E o seu cliente vai poder falar com o adapter e receber ali essa chamada. Isso é extremamente comum aí nos dias de hoje, quando você vai trabalhar e fazer toda essa sacada aí com os bancos de dados, beleza? Então esse é um exemplo que eu tentei trazer aqui de forma mais prática para você se ligar de como que funciona a parte do design pattern, né? Do pattern adapter e como que você pode conseguir trabalhar com esse camarada aí, beleza? Espero que você tenha gostado e novamente eu vou dar um recado. Assina o nosso canal, ativa as notificações, entra no nosso grupo do Telegram. Eu tô passando sacadas diárias aí para vocês, coloco material que eu não coloco em local nenhum. Então, se você quer se tornar um desenvolvedor full cycle, conseguir desenvolver um software de ponta a ponta, desde o design até a operação e o monitoramento, você tem que entrar nesse grupo. Beleza? Um grande abraço para você e realmente espero que você tenha gostado. Até a próxima!